pastores, querida igreja, paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor seja com todos vocês. Vocês que estão me ouvindo nessa tarde, eu estou aqui aproximadamente 600 a 700 metros de altura do nível do mar, no projeto de reabilitação e reeducação social Metanoia, no Monte de Oração. E confesso que hoje está sendo um dia maravilhoso na minha vida. E agora à tarde, após já estar encerrando as minhas atividades aqui no projeto, eu fui levado a fazer uma entrevista com um jovem de 24 anos, 25 anos, que nos procurou pedindo ajuda para sua reabilitação social, dependente de cocaína, dependente de crack, viciado em álcool. E algo que muito me entristeceu foi que durante a entrevista com esse jovem eu pude confirmar que esse jovem, ele tem origem evangélica. Esse jovem, ele cresceu numa igreja evangélica, batizou-se numa igreja evangélica e fazia parte até mesmo de algumas atividades no seio da igreja. Porém, com o decorrer do tempo, esse jovem foi se afastando. E depois de alguns dias, ele enveredou-se no caminho das drogas, do tráfico de drogas, e chegou até mesmo a cumprir alguns dias de cadeia em uma região aqui do Rio de Janeiro. Mas eu quero dizer uma coisa para os senhores. Aproximadamente em 1984, 85, se não me engano, um homem de Deus chamado Dami Ferreira, que trabalhava para a Junta de Missões Nacionais dos Batistas, pregando na igreja de origem, de onde eu venho, da Igreja Batista em Chácara del Castilho, na cidade do Rio de Janeiro, ele disse que a igreja evangélica teria no futuro um grande desafio. A igreja teria talvez um dos maiores desafios, que seria a criação de missionários para trabalhar com pessoas desviadas. Queridos, nós não estamos distantes. Hoje a igreja evangélica no Brasil é maior fora dos templos do que dentro dos templos. Hoje nós temos um número enorme de pessoas que estão nas ruas, estão bebendo, estão fumando, estão jogando, e até mesmo em religiões idólatras que são oriundas, pessoas que tiveram origem nas igrejas evangélicas e até mesmo tiveram participação em liderança. E eu que em especial trabalho não somente só com a igreja, só pregando o evangelho para crentes, ou trabalho com a igreja local, também tenho o prazer, o privilégio de trabalhar em um centro de reabilitação social da nossa igreja. E eu tenho podido confirmar o tanto de pessoas que se aproximam, que vêm ao projeto em busca de ajuda, e quase sempre após o término da entrevista, o que a gente consegue detectar é que essas pessoas, elas já passaram por uma igreja evangélica. E você vai me dizer assim, não, pastor, elas passaram porque tentaram resolver os problemas. Pasme, meu querido. Poucos são aqueles que tentaram resolver os problemas. Muitos saíram da igreja seduzido pelas drogas, seduzido pelo sexo, seduzido pela paixão louca. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos conscientizar. Eu sou pastor e eu respeito muito pastor, eu respeito muito essa classe, porque são pessoas que trabalham para Deus e representam Deus aqui na terra. Mas eu quero dizer uma coisa, nós precisamos educar os nossos jovens na questão de sexo, na questão de drogas, porque na verdade são essas duas portas que têm levado muita gente para fora das nossas igrejas. E o diabo tem usado dessa oportunidade para esvaziar muitos templos. E algumas igrejas, pelo fato de terem muitas pessoas, muitos membros, não têm aberto seus olhos para o fato do número de pessoas que eles estão perdendo para as drogas e para o sexo ilícito. E eu quero nessa tarde dizer a você, meu querido, você que é membro de igreja, você que trabalha com liderança, você que trabalha hoje como pastor, eu quero dizer para você que essa incomodação do Espírito Santo em meu coração é porque eu tenho visto o choro de tantas pessoas. Se às vezes nós pensamos que ganhar uma pessoa que não tem Jesus Cristo como Salvador para o reino de Deus, se às vezes nós achamos que é difícil ganhar uma pessoa que hoje está em outra religião, uma religião idólatra, indo contrário a Deus, imagine você trabalhar hoje com essa igreja que está desviada do caminho do Senhor. Essa igreja enorme que está aí no mundo, essa igreja enorme e decepcionada, essa igreja enorme. Você pode até me dizer assim, mas pastor, vamos citar o que diz João, porque se não estão conosco é porque não são nossos. Querido, eu acho que muitos estão lá fora e nós não fizemos o mínimo de esforço para eles não estarem. Há muitos que estão lá fora que foram porque foram seduzidos, e nós como pastores, nós como líderes de rebanho,
Precisamos entender que é necessário envolver mais as nossas vidas. Muitas pessoas não têm parado para ver isso. Muitas pessoas não têm parado para observar que às vezes a sua igreja tem uma porta muito estreita de entrada, mas uma porta muito larga de saída, onde as pessoas se batizam num mês e no mês seguinte já foram embora. E muitas vezes nós simplesmente nos apoiamos em alguns textos isolados da Bíblia, enquanto que na verdade a palavra do Senhor diz que o nosso papel é ensinar. O Senhor Jesus disse, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinamento é o papel fundamental da igreja do Senhor Jesus. Principalmente ensinar a manter a santidade, em manter um corpo saudável, manter uma mente livre de escravidão, livre de opressão do maligno, livre de ação de Satanás. Ah, meus amados, eu creio que é hora de nós começarmos a preparar o povo para o céu. Muitas igrejas estão preparando o seu povo para ficar na terra. Muitas pessoas estão preparando as suas igrejas muito bem, muito bem. Muitas pessoas estão preparando o seu rebanho de maneira formidável para ficarem aqui, para permanecerem aqui. Mas poucos estão preparando a sua igreja para ir para a eternidade, para enfrentar Satanás e para combater as guerras das trevas. Meu querido, olhe para quantas pessoas já saíram da tua igreja. Olhe para quantas pessoas hoje estão nas drogas, estão na porta dos bares. Olhe para quantos jovens passaram pela sua igreja. Os Estados Unidos é rico nisso. Os Estados Unidos ele tem um plantel enorme de cantores hoje na mídia que se orgulham de dizer que passaram pelas igrejas evangélicas. Mas eu pergunto para você, que prazer há nisso? Porque parece que a igreja do Brasil está indo na mesma direção. Quando nós enviamos os nossos cantores para as empresas ou para as grandes emissoras, achando que isso aí é conquista. Isso não é conquista, querido, isso é derrota. Isso é derrota, porque Elvis Presley foi seduzido e tantos outros foram seduzidos e perderam. Eu não estou falando apenas de pessoas que nós perdemos aqui nas comunidades, eu estou falando de pessoas que nós perdemos em grande escala. Então eu quero convidar você, querido, quero convidar você, obreiro, obreira do Senhor Jesus, a olhar para este lado. Hoje nós precisamos de obreiros que trabalhem com desviados. Hoje nós precisamos de obreiros que trabalhem com pessoas que já tiveram na casa de Deus junto conosco, cantando conosco, orando conosco, pregando conosco, mas hoje estão escravizados por Satanás. E a palavra de Deus diz que aquele que está de pé que cuide, para que ele não caia. E nós precisamos entender que a cada dia o diabo vai lançar mão, é daqueles que estão na casa do Senhor. Eu não sei se essa palavra te incomoda, mas me incomoda. Eu não sei se você vê hoje um jovem que um dia empunhou a guitarra da sua igreja, no púlpito da sua igreja, cantou no ministério de louvor. Não sei se isso incomoda você saber que alguém que um dia glorificava a Deus a ponto de fazer a igreja toda chorar. E hoje essa pessoa está marchando para a boca de fumo para comprar crack, para comprar cocaína. Se ele foi por opção, é uma coisa. Mas muitas vezes o Senhor Deus falou para o profeta Isaías. Em outros momentos o Senhor falou para o profeta Isaías. E depois falou também para o homem de Deus chamado Oséias. O meu povo está sendo destruído, porque ele rejeitou o conhecimento. E diz lá que até os sacerdotes. E a palavra de Deus diz que assim como são os sacerdotes, assim é o povo. E assim como é o povo, assim é o sacerdote. Querido, meu medo é que hoje as igrejas elas precisam representar o Senhor Jesus na terra. Nós somos os únicos representantes do Senhor Jesus na terra. Não existe outra instituição aqui na terra para representar o Senhor Jesus. Ser braço de Deus, ser mão do Senhor, é algo que o Senhor Jesus pediu após a sua ressurreição. Todo poder é me dado nos céus e na terra, portanto ide. Esse ide que o Senhor Jesus está dizendo não é muito distante não. É para você ir aí no quarto ao lado do seu, tem um filho. É para você ir na outra parede. De repente tem um parente seu que ainda não tem Jesus. De repente existe alguém no mesmo quintal, na mesma casa. De repente existe alguém na sua mesma família, querido, que você já perdeu para as drogas. De repente, esposa, você já perdeu seu marido e também está preparando para perder os seus filhos. Eu quero dizer uma coisa para você. O Davi diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Mas uma coisa nós precisamos fazer. Edificar a nossa vida em Cristo Jesus e olhar para o tempo, porque já está anunciando a chegada de uma nova época.
a chegada de uma nova temporada. E esta nova temporada poucos têm visto que o número da Igreja de Cristo que está no mundo é maior do que aqueles que estão dentro de casa. É maior do que aqueles que estão conosco. Faça um recenseamento na sua comunidade. Faça um recenseamento na sua cidade. E veja quantas pessoas já foram membros de uma igreja evangélica e hoje estão na rua. É hora de nós abrirmos os nossos olhos e começarmos a buscar direção de Deus e preparar o povo para estar na glória com Ele e não para viver aqui na terra para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma tarde abençoada. E quero dizer uma coisa para você. Se você ainda não conhece o Projeto Metanoia, o Projeto Metanoia está aqui. Somos uma casa de reabilitação para homens dependentes químicos, maiores de idade. Trabalhamos na cidade de Itanguá, em Ipitangas. E hoje nós temos 14 homens neste projeto. 14 homens, não cobramos um centavo de nada. Deus tem nos abençoado. Deus tem feito de você, pastor, amigo meu. Deus tem feito de você, obreiro, amigo meu. De você, família, amiga minha. Braço dele para abençoar este lugar. Eu quero te abraçar em nome de Jesus e convidar a fazer uma visita ao Projeto Metanoia, que está localizado na estrada de Ipitangas, no município de Itanguá. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, a vida da sua família. Mas erga os olhos e veja que os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Que Deus abençoe. Tenha uma boa tarde.